Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Que ótimo que tá tudo bem, que tá tudo devagar, mas tá indo, né? Igual aqui. Também tá tudo sob controle, tá tudo, né? Devagar, mas vamos caminhando, né? Isso é que é muito bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e o horário que for, que você estiver me dando o prazer da sua audiência. E amém a todas as saudações. Beleza? Então é isso. Então vamos aqui? Gente, vocês não vão acreditar. Acabei de subir, que eu tava lá embaixo na City, descendo, né, deixa eu esconder um pouco o papo aqui, que tá feio demais da conta. A papada não tá dando certo, gente. Que barbaridade, não envelheçam, por favor, hein? Não envelheçam. Bom, então eu encontrei uma irmã, né, uma querida, e eu tava, não tinha como, mas ela não ia fazer isso, né? E nem eu faria isso com ela, uma querida irmã e organista. Há tantos anos ela é organista, mas ela não é oficializada. Um modo de que eu não sei. Então, ela vinha vindo e eu ia indo e a gente se encontramos assim, ó, tete a tete, face to face. E aí ela, olha, a ovelha desgarrada, falou para mim, mas assim, abrindo os braços, né, para me dar um abraço. Eu falei, epa, meça suas palavras. Como assim, a ovelha desgarrada? Ah, modo de dizer, não sei o quê. Eu falei, não, eu sou uma ovelha que saiu do rebanho, do pastor. Mas o meu pastor, aquele, né, eu continuo firme. Aí ela já desconversou, já começa com os jargões, né? Ah, eu tenho certeza, aquele pastor realmente, o dia que ele quiser, ele traz de volta, e aquelas ovelhas desgarradas, né? Beleza. Ainda eu falei para ela, ué, Deus sabe todas as coisas, né? E esta irmã era vizinha desta querida irmã que eu contei, né, do câncer. E aí eu falei para ela, escuta, quantos anos está a sobrinha, né, da irmã, essa que eu contei, né? Ela falou assim, 19, 20 anos. Eu falei, putz, grilo, ontem eu pensei tanto nela, né? Não, claro, não contei, né, do dedinho de prosa. Então vejam, há 19, 20 anos foi este fato, tá bom? Só para vocês se localizarem. E aí eu, já aproveitando o embalo, eu quero agradecer aos comentários, até onde eu li, né? E a Eva também contou um testemunho que ela tinha, né, sobre essas religiosas. Quero agradecer a todos quantos comentaram, né? E isso daí é praxe em todas as instituições, né? E mais uma vez, né, a Amigurumi se deu ao trabalho, né, de escrever muito detalhadamente seu posicionamento e falou também, fez o seu comentário. E eu quero não só a você, Amigurumi, mas como a tantas outras, né, que também assiste, porque as pessoas que seguem, chamadas os críticos, né, já entendem o nosso trabalho aqui. Mas os que são ainda os prós, né, porque agora é tudo assim, né, ou é
prós, ou é contra, ou é a favor. Então eu quero deixar bem claro aos que por acaso uma compartilha para outra, né? E às vezes a pessoa não segue a gente, a pessoa não está acostumada, né? Como o que a gente trata aqui. Então a pessoa vai falar: nossa, eu não estou falando estas coisas para denegrir de maneira alguma a instituição. Mas o nosso trabalho aqui é testemunho reverso. Porque para os santos testemunhos e para aqueles testemunhos, muitas vezes, extraordinários, fantásticos, né? Que alguns eu creio, tá? Deixando bem claro, eu creio, mas muitos não, tá? Então, para isso já tem lá o horário da testemunhança. E o nosso trabalho aqui, como tantos outros que estão aqui, ditos críticos, né? Esses malvados, desigrejados, frustrados, que queriam ter um cargo e não tiveram, né? Então agora ficam, né, destruindo a imagem da instituição. Nanananinha. Os testemunhos reversos das pessoas que confundem, religiosidade, usos e costumes com realmente entender a graça, o sacrifício na cruz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Mestre, o Rabi, que está assim há 2000 anos. Histórias e mais histórias, e vem, e o tempo, e as pessoas querem apagar, e quer mentir, e quer Jesus histórico, e que não existiu, e que isso, e que aquilo. E como disse Gamaliel, se for uma mentira, logo dissipará. Ninguém vai lembrar que ele existiu. Mas ele era verdade. Ele continua aqui há 2000 anos sendo o mestre maior, o príncipe da paz, certo? Então, e ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci e vocês também, e todo mundo já conhece esta parte. Só que as instituições pregam de uma maneira que não, você vai vencer tudo, você é blindado, você é o cara, você é a mulher, você é a menina dos olhos, contra você, não, sabe aquela? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, tá bom? O fato dela ficou claro para todo mundo, não precisa nem de explicar, nem de desenhar. O fato dela ter aquele tipo de atitude, de comportamento, com nós que estávamos ali, não que a gente está cobrando, isso aí de maneira alguma, aquela indiferença, aquela raiva, aquela mágoa que ela tinha talvez, né, da sua existência, da sua vida, não vamos entrar, né, de novo que já falei da outra vez, ela, de uma maneira ou de outra, ela descontou em quem? Em nós, né? Por quê? Porque ela entendeu tudo errado. Ela achava que ela era realmente a menina dos olhos, retinha, certinha, usos e costumes, né? E fazer o quê? Deu para entender, né? Então é isso. Então, já aproveitando que nós estamos falando, né, desta querida irmã, eu vou falar do irmão dela carnal, também auxiliar de jovens. Gente, é tanta coisa, só de uma pessoa, né? E de coisas que a gente foi
sendo testemunha ocular. Contra fatos não há argumentos. Lembra que eu contei aqui que tinha um rapaz, um irmão muito querido, ele morava na casa junto com essa irmã, essa do câncer, e eu já disse lá, era eles dois crentes, a casa era dele, deste rapaz, deste irmão, e ele era um dos mais novos que tinha, só que ele, embora ele tinha também algumas coisinhas, né, que ele encucava na cabeça, e eu vou contar, o fato da televisão, que eu já contei aqui, já fiz vídeo aqui, então eu vou contar porque tá sempre gente nova chegando. E eles não tinham pai, não tinham mãe e foram ficando na casa. A casa era deste irmão, da qual eu vou contar o caso da televisão. E ela sempre tinha muito orgulho, tanto que ela correu, né, para fazer a sua casinha. Por quê? Porque ela precisava mostrar, né, para ele, para esse irmão, que eles tinham muitas rugas, embora fossem irmãos em Cristo Jesus, né? Deixa quieto. Então, o que aconteceu? Este irmão, meu querido, ele vivia assim como eu aqui, tinha umas casinhas alugadas e tinha muito serviço aqui para fazer, e ele era daqueles que fazia de tudo, sabe? Precisava de um encanador, de um eletricista, coisa pouca, né? Claro. Fazer um muro, fazer como diz o outro, um puxadinho, né? E já contei também aqui que ele um dia terminou uma kitnetzinha aqui para mim, que ficou tão bonitinha que ele falou, eu acho que vou alugar aqui, aquelas coisas, já contei aqui. Mas hoje eu quero contar da televisão. Então, este irmão, ele era auxiliar de jovens, e ele era um menino, a minha filha ainda falava, vocês vão lembrar quem lá atrás, a minha filha falava assim, ele sempre vem trabalhar aqui e ele fala que te cobra barato, e ele cobrava barato mesmo. Só que assim, ele já vinha de manhã, café da manhã, não tô cobrando, né? Almoço, depois café da tarde, então, e ele me cobrava um preço acessível, da qual eu sou muito grata. E naquela época, minha mãe ainda, né, era 2001, minha mãe, 2001, minha mãe estava ainda aqui comigo, tá? E depois minha mãe também foi embora para a eternidade e ele continuou vindo aqui fazendo os serviços, né? E o que aconteceu? Esse menino, ele tinha 30 e poucos anos, sabe? Auxiliar de jovens ainda. E tinha até irmãs, né, que ficavam viúvas, irmãs assim, já de alguma idade, que dava, vamos falar o português claro, que dava de cima dele. Por quê? Porque ele tinha, né, alguma coisa, algumas propriedades, e ele era um cara de visão, né, ele chegou a ter uma fábrica de blocos, né, só que por circunstâncias da vida, não tinha um caminhão, não tinha uma infraestrutura, não tinha, sabe como que é? Quando você só tem a vontade, mas, né, vocês entenderam. E ele era um cara assim, ele era atirado, só que ele se envolvia em sociedades e quem levava a pior? Ele. Porque a pessoa muitas vezes usava ele, né? Porque ele tinha o maquinário, ele tinha, né, as coisas, e a pessoa entrava como sócio e no fim, né, puxadinha de tapete aqui, ele saía fora da jogada, aquelas coisas. Então, ele tinha, ele sonhava muito, e ele falava assim para mim, que esta noite eu sonhei com a Mega Sena. Só que eu morro de medo de jogar na Mega Sena. E eu brincando falava para ele, dá aí uns números, né? Eu tinha um irmão, né? Não tenho, meu irmão, que adora jogar, né? E eu falei,
dá uns números aí, né, que eu jogo, ou eu jogo, ou meu irmão joga, né, e a gente distribui, né. Não, pelo amor de Deus, porque nem pensar, eu só anoto. E eu não sei como ele conferia, mas ele disse que muitas vezes ele acertava, só que ele não tinha coragem de entrar numa lotérica para jogar. Isto foi uma das coisas. E ele tinha também visão, como essa irmã, a irmã dele, né, carnal, também tinha as visões e escutava, né? Eles eram assim, escutavam, tinha linha direta com Deus e tal. E um dia eu tinha uma televisão, já contei aqui, vocês vão lembrar, quem já assistiu, né? Mas quem não assistiu vai ficar sabendo. E eu tinha uma televisão aqui no quarto das bagunças, né? Uma televisão preta e branca, pequenininha assim, aquelas pequenas, né, 14 polegadas, e como ele tinha acesso àquele quartinho, pegava cimento ali, as coisas que a gente guardava ali, né, no final do dia, ele viu aquela televisão ali. E ele falava assim para mim: "Ah, você não quer me vender essa televisão? A irmã não quer me vender essa televisão?" Naquele tempo ainda não tinha essas televisão, estou falando nos anos 2000, tá? Não tinha essas televisão de LCD, essas coisas que tem hoje, né? Ou se tinha, era muito caro, eu sei que ainda era televisão, essa televisão de válvulas aí. E aí eu falei assim, ah, tudo bem. Ele mesmo que pôs o preço. Ah, eu trabalho aí um dia, meio-dia, e tudo bem. Bom, aí ele pegou um táxi, né? Eu não lembro se ele pegou um táxi ou se foi eu que fui levá-lo no final do dia na casa dele para levar a tal da televisão. Eu não lembro bem, gente. Eu sei que ele levou a televisão. Falei, ah, tá feito, o negócio tá feito. A gente fazia esses rolos, né? Trocava algumas coisas que ele se interessava aqui no quintal, que a gente às vezes, como é que fala? Estava fazendo reforma, tirava um vitrô, tirava uma porta, ele também construía, então a gente fazia essas trocas. E nesse dia ele se interessou pela televisão. Aí falei, pode levar. Ele levou a televisão. E quando eu falo que ele trabalhava aqui, gente, não era todos os dias. Era assim, eventualmente, quando eu precisava de alguma coisa, né? Eu ligava para ele e ele vinha fazer o serviço. Eu sei que dali 3 dias, eis que ele me traz a televisão de volta. E vocês pensam que é piada aquela história que se contava, que via uma cobra saindo da televisão e que tinha uma cobra enrolada no fio da televisão? As pessoas pensam que era brincadeira. Não. Ele disse que trouxe a televisão de volta e ele falou, e o que foi tratado eu vou fazer, né? Mas eu não consegui, eu só assisti o primeiro dia, irmã Mari. Eu liguei a televisão e depois à noite eu não consegui dormir. Eu via uma sombra, uma coisa esquisita que saía da televisão e eu via assim, tipo que nem... E eu fechava os olhos e eu via uma cobra enrolada no fio. Vocês acreditam nisso? Quem não acredita, tá? Pode ter certeza. Ele contou para mim. E ele ficou em tão grande aflição que ele me trouxe a televisão de volta. Agora eu pergunto para vocês, é ou não é a cabeça, irmão? Sabe aquela música que tem é a cabeça, irmão? A cabeça, a mente o acusava. Por quê? Porque ele era auxiliar de jovens, porque ele via falar direto e reto, testemunhos na época, quem nunca ouviu, né? Aquelas barbaridades que a pessoa às vezes comprava, a esposa comprava uma televisão e o marido jogava a televisão no quintal e botava fogo e arrebentava a televisão com uma machadada e aquele, né, aquele ritual fantástico, aquele show de horrores.
porque eu sou santo e porque esse Satanás não vai entrar dentro da minha casa. Pois bem, aconteceu isso com esse meu querido irmão, tá? E eu vou fazer a segunda parte, porque já é 20 minutos, e então vocês guardem bem, a parte 2 depois eu vou contar, por que eu encontrei hoje a irmã e por que eu tive esse parâmetro que fazem 20 anos esses acontecimentos, porque eu perguntei a idade da sobrinha deles, né? Eu vou contar no próximo vídeo sobre como foi o casamento deste irmão. Concluindo, é a cabeça, é a mente que condenava, era o medo, a doutrina do medo. E hoje estamos aqui, com um celularzinho deste tamanho, que tem televisão, que tem de tudo quanto você quer, tá aqui nas suas mãos. Entra no Google, entra no YouTube, entra onde você quiser e você tem mais que televisão. E realmente é uma questão de escolha, aonde você vai colocar os teus olhos, isso eu creio sim, porque quando a gente sabe o que é o certo e o errado, todo mundo tem discernimento sobre isto, sobretudo quem frequentou uma igreja, quem conhece a palavra de Deus. Todo mundo que conhece, que já ouviu a palavra, veja, a palavra, não a doutrina do medo, sabe muito bem, tá lá em Deuteronômio 28, a dualidade. Se você fizer isto, você vai ter bênçãos, você vai ser um bem-aventurado. Ali tá tudo, gente, tá tudo. O Deuteronômio 28. Então, esse meu querido irmão, eu vou contar no próximo vídeo o que sucedeu-se com ele, tá? Me aguarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.